E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática. Na aula de hoje eu vou trazer uma questão fantástica, questão essa que caiu na prova da AFA 2019-2020. Digo que é fantástica porque ela trata de função, mais especificamente do gráfico de duas funções. Mas a partir desses gráficos vai ser possível que nós venhamos a estudar translação do gráfico da função, produto da função, tá certo? A partir de seus gráficos, estudar os sinais, né? Quando é que uma função é positiva, quando é que ela é negativa, estudar também domínio e imagem de uma função a partir de seu gráfico. Então, questão riquíssima de conteúdo para quem quer estudar aprofundadamente aí sobre gráficos de funções, essa é a questão, beleza? Então, vamos comigo. Bom, galera, sem demora estamos aqui já, né? Então vamos aqui, ó, questão da AFA 2019-2020, né? Que trata de gráfico de funções. Foi a questão do número 30 dessa prova, beleza? Então aqui, sem muita demora, vamos ao que interessa. A questão diz assim, ó. Considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais, f e g. E daí ele apresenta domínio e contradomínio das duas funções. Nas afirmativas abaixo, escreva v para verdadeira e f para falsa. E daí temos quatro afirmações, tá? A primeira afirmativa diz o seguinte, ó, o conjunto imagem da função g é dado por imagem de g é igual ao conjunto, ao intervalo, né, aberto em P e fechado em M. Segunda afirmação, a função h definida por h de x igual a f vezes g de x assume valores não negativos somente se o x pertence à união desses intervalos. Terceira afirmação, a função j, definida por j de x igual a g de x menos p, é maior do que zero para todo x pertencente aí ao domínio da função g. E daí ele quer saber qual é a sequência correta. Beleza? Então, ele quer saber aí quais são verdadeiras e falsas, aquela história toda. Então, observe que, ao fazer a primeira, se nós soubermos se a primeira é verdadeira ou falsa, nós já eliminamos duas alternativas, né? Porque, ó, você observa que a letra A e a letra B apresentam F como sendo a primeira, né? E aqui nós temos que na letra C e D já apresenta V. Então, na primeira afirmativa já dá para eliminar duas, né? Ou eliminamos A e B ou eliminamos C e D. Vamos aqui direto para resolver a questão, galera. Ó, observe que aqui está o gráfico da nossa função. Deixa eu sair daqui só para nós ganharmos um pouquinho mais de espaço. E aí, peço a vocês que acompanhem por gentileza, galera. Olha só. Observe o seguinte, pessoal. Vamos primeiro, a primeira afirmativa, ele trata sobre o conjunto imagem da função g. Ele quer saber quem é o conjunto imagem de g. Na verdade, ele até sugere quem seja, né? Mas vamos aqui lembrar. Vou lembrar para vocês, pessoal, que o conjunto imagem de uma função, preste atenção, ó. O conjunto imagem de uma função g, tá certo? Ela vai ser igual a quem? É um conjunto formado por quais valores? São os valores de y pertencentes ao contradomínio de g, que nesse caso específico, a questão diz que são todos os reais, tá bom? São todos os reais, e daí tais que f de x seja igual a y. Pessoal, vamos trocar isso aqui em miúdos, né? Vamos esmiuçar isso. A questão está dizendo o seguinte, ó. A imagem de qualquer que seja a função são todos os valores pertencentes ao contradomínio que relacionam-se com um valor do domínio através da lei de formação da função. Por exemplo, ó, esse valor de k ele está no eixo x, ele faz parte do domínio das funções. Tá? E daí você observa que o valor k ele tem a imagem dele, ó, é A. Tá vendo? Ó? A imagem de k é A. Então, nessa situação aqui, por exemplo, ó, quem seria a imagem do S? A imagem do S é C. Então, nós encontramos aí duas imagens, né? Casos particulares, mas a questão é de maneira geral. Como é que eu represento esse conjunto da imagem, né? O conjunto das imagens de todos os valores do domínio da função g. E daí temos o seguinte, galera, ó.
podemos analisar da seguinte maneira. Vamos para os dois extremos. Dá para observar que o extremo superior é o menos m. E nós observamos que o menos m é imagem de alguém. Ó. Tá vendo que é a bolinha fechada? Ele é a imagem do m. Ó. A imagem do m é o menos m pela função g. Então, nós já temos aí um dos extremos, que é o menos m. Observem que o extremo inferior, tá certo? É o valor de p, tá vendo? Ó, é o p. Mas observem também que o p ele não é imagem de nenhum valor, porque aqui temos uma bolinha aberta, tá vendo? Ó? Então, o p ele não é imagem de ninguém pela função. Sendo assim, nós já podemos afirmar o seguinte, ó. A imagem, preste atenção, a imagem de g, aparentemente a função ela é toda contínua, tá vendo? Ó? Não tem saltos nem buracos, exceto nesse pontinho aqui que temos que dar uma atenção a ele daqui a pouco, tá bom? Mas, por enquanto, ó, vamos supor que não tem esse buraco, porque só existe esse buraco. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a imagem de g, por enquanto, tem os dois extremos. Quais são os dois extremos? P e menos m. Então, eu já escrevo aqui, ó, P é o extremo inferior, tá certo? Sempre do menor para o maior, e menos m é o extremo superior. Aí vamos definir agora como é que eu escrevo esse intervalo. Como eu falei para vocês, o P ele não é imagem de ninguém, tá vendo? Ó, se ele não é imagem de ninguém, ele não pode fazer parte do conjunto imagem. Portanto, aqui ó, o intervalo fica aberto. Já o menos m, como nós analisamos, vimos que ele é imagem do m pela função g. Ó. Então, se o menos m é imagem de alguém, ele faz parte do conjunto imagem. E como é que eu incluo? Fazendo aqui, colocando o intervalo colchetezinho voltado para ele, né? Então, temos aí colchete fechado. E daí, pessoal, deixa eu trazer vocês aqui de volta para a questão, só para vocês verem que está muito parecido com o que ele afirma aqui, né? Ó, observa que na afirmação que ele nos mostra, ele diz exatamente que o conjunto imagem é o intervalo de P e M aberto em P fechado em M. Contudo, nós temos que ficar ligados, tá? Vamos ficar ligados aqui na seguinte situação. Nós temos esse buraco aqui na função. O que significa isso? Significa, pessoal, olha só, que o J ele não é imagem de ninguém, porque ó, quando nós traçamos aqui uma reta horizontal no J, você pode até se utilizar, por exemplo, de uma régua ou fazer outro uso de uma caneta, tá certo? Para traçar aqui ó, no J. Quando eu faço isso no J, eu observo que o único lugar que ele tocaria no gráfico seria aqui. Mas ele não toca porque há um buraco, portanto, o J ele não é imagem de ninguém na função. Se ele não é a imagem de ninguém na função, isso quer dizer o seguinte, galera, que nós não podemos deixar ele aqui nesse intervalo. Então, como é que eu escrevo isso? Escrevo assim, ó, são todos os números que estão no intervalo entre P e menos M, aí, ó, menos... Aí eu tenho que ter cuidado com a notação agora, tá? Eu não posso escrever somente assim, ó, menos J, não. Porque eu estou tirando aí um número, né? E eu não faço subtração de conjunto e número. A subtração é entre conjunto e conjunto. Então, nós temos que fazer o seguinte, ó, colocar o J como um conjunto unitário, tá aqui. Então, conjunto unitário contendo J. E daí o que é que nós temos aqui, ó? Esse aqui, agora sim, está representando o conjunto imagem corretamente da função g. Com isso, galera, deixa eu trazer aqui para a gente de novo. Com isso, nós já podemos eliminar aí duas, né, alternativas. Porque nós já vimos que a primeira afirmativa é falsa. Isso quer dizer que o que está sendo apresentado aqui, ó, nas letras C e D, tá, dizendo que a primeira afirmativa é verdadeira, não é. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra B. Isso já nos diz o seguinte, nós não vamos precisar analisar a última, né? Nós não vamos precisar analisar a última afirmativa. Por quê? Porque nas duas, né, na letra A e na letra B, ele apresenta que a última afirmativa é verdadeira, tá vendo? Então, quer dizer que nós não iremos precisar, de fato, analisar. Vamos fazer, sim, a análise aqui
só porque nós estamos estudando. Mas na hora da prova, é claro que você não iria perder tempo aí precisando analisar a última afirmativa. Vamos à segunda afirmativa. Diz assim, ó, a função h definida como produto entre f e g assume valores não negativos. O que significa uma coisa ser não negativa? Significa que ela é positiva ou ela é zero, tá certo? Então, ser não negativa não quer dizer que ela é sempre positiva, quer dizer que ela pode ser zero, tudo bem? Então, nós temos aí o seguinte, ó. Então, ela assume valores não negativos somente, né? Então, fiquem atentos aí nessa palavra somente, se o x pertencer a esse intervalo. Isso quer dizer, pessoal, que se nós encontrarmos um valor para o qual a função h seja não negativa, que não esteja nesse intervalo, nós já podemos refutar, né, no caso, essa afirmativa e dizer que ela, de fato, é uma falácia, né, dizer que ela é falsa. Bom, galera, então vamos aqui fazer a análise dessa questão. Galera, vamos aqui. Vamos lembrar quais são os intervalos. Vou escrever aqui para ficar mais fácil, para nós não ficarmos procurando lá, tá? Então, vou colocar aqui como afirmativa 1, tudo bem? E na afirmativa 2, deixa eu só escrever aqui o que ele fala, tá certo? Ele diz que a função h de x, que é definida como sendo f de x vezes g de x, ela é maior do que ou igual a zero, significa dizer que ela é não negativa. Ele afirma que isso é maior do que ou igual a zero, ok? Se e somente se o x pertence à união dos intervalos t e b, tá aqui, fechado, união com, no caso aqui, r, olha só, e zero. Então, veja, ele está dizendo que o produto das duas funções só será maior do que ou igual a zero nessas duas situações, nesses dois intervalos. Vamos analisar nos dois intervalos. Então, pessoal, ó, o primeiro intervalo que ele apresenta é um intervalo fechado entre t e b. Lembrem-se que nós estamos falando da função f de x vezes g de x, tá bom? Então, lá, ó, o intervalo entre t e b é justamente esse intervalozinho aqui que está selecionado, tudo bem? E daí vamos lá, galera, olha só. Quando é que um produto é maior do que zero? Um produto é maior do que zero quando os sinais são iguais, né? Vocês devem lembrar daquele joguinho de sinais. Mais por mais é mais por menos é menos por mais é menos e menos por menos é mais, já que nós temos um produto aqui. Então, quer dizer que o produto só será maior do que zero se os sinais forem iguais. E, claro, o produto será zero se pelo menos uma das duas assumir valor zero. Então, vamos aqui estudar isso aí. Observem que no t, tá certo? Está fechado no t, né? No t, a função f é zero. Então, o produto, evidentemente, vai dar zero. No b, que é o outro extremo, né, ó, do primeiro intervalo, no b, quem é zero agora é a função g. Então, nesses dois pontos aqui, a função h é zero, porque ficaria zero vezes alguém. Ok? Então, temos aí já que é zero nesses dois pontos. Vamos agora analisar o que acontece entre. Observe, galera, que entre t e b, tanto a função f, tá certo? A função f, que é a curva, né? Quanto a função g, observe, ó, quanto a função g, elas estão sempre acima do eixo x. Isso quer dizer que no intervalo entre t e b, as duas funções são positivas, tá certo? E, claro, no t e no b, ou um é zero ou a outra está sendo zero. Mas, olhando somente entre o t e o b, as duas funções estão sempre acima. Isso quer dizer que tanto a função f, tá certo? A função f, ela é positiva, quanto a função g também é positiva. E quando nós fazemos o produto de dois números positivos, é evidentemente que o resultado dá positivo. Então, de fato, nesse intervalo é verdade. Vamos olhar agora o que acontece no intervalo entre r e zero.
Então, olha só, galera, ó. No intervalo entre R e 0, acontece coisa muito parecida com o que nós fizemos agora há pouco. Observa aqui, ó. No R, a função g é 0, portanto, o produto vai dar 0. No 0, a função f está dando 0, portanto, o produto daria 0. E daí, entre as duas funções, entre os dois valores, entre r e 0, eu quero que vocês observem que tanto a função f, tá aqui, ó, a função f ela está sempre acima do eixo x, e a função g também está sempre acima do eixo x. Portanto, se nós pegarmos qualquer valor de x entre r e 0, o f de x vezes o g de x vai, com certeza, dar um valor positivo. Então, de fato, isso aqui também está certo. Vejam só, se a alternativa não tivesse a palavra somente, tá bom? Se não fosse um se e somente se, ou seja, ó, se não tivesse a palavra somente, seria verdadeira, porque, de fato, nesses dois intervalos, o produto das funções é sempre um número não negativo. Mas o que está pegando aí é esse somente. Será que é somente mesmo nesse intervalo? Eu vou convidá-los a olhar um único ponto. Eu poderia pegar intervalos aí, mas eu vou convidá-los só a olhar o que é que acontece nesse ponto aqui. Vou até pegar aqui o menos t, tá certo? Podia pegar algo antes dele, mas olhem para esse menos t, tá certo? Quando nós pegamos o menos t, o que é que acontece? A imagem do menos t, olha só, na função f e na função g, são iguais, tá vendo? E ambos são negativos, galera. Ó, são negativos. Os dois valores, tanto o valor na função f quanto na função g, ambos são negativos. E se eu tenho um produto de dois números negativos, o resultado é positivo. Tudo bem? Então, quer dizer que eu encontrei aqui um outro intervalo. Ó. Entre menos n e v, vale também essa desigualdade aqui, tá certo? Então, se nós encontramos outro intervalo, quer dizer que não é somente nesse intervalo aqui, nessa união. Portanto, nós temos que a afirmação 2, né? Coloquei um de novo aqui, que a afirmação 2, ela é uma afirmação falsa. Então, vejam, ó, nós temos que essa afirmação é falsa, assim como nós tínhamos visto também que a afirmação que parecia verdadeira, né, a princípio, nós vimos que ela é falsa porque tem que tirar o J. Então, a segunda afirmativa, ela também é falsa, tá? Então, temos a primeira e a segunda falsas. Então, eu quero que vocês observem que nós já temos, inclusive agora, olha só, a nossa alternativa a marcar. Porque a única alternativa onde apresenta que as duas primeiras são falsas é a letra A. Então, está aí já feita a questão. Mas, a título de estudos, vamos aqui também fazer a última. Vamos analisar por que é que a última é verdadeira, né? Nós já sabemos que a última é verdadeira porque as duas aqui apresentam a última afirmação como verdadeira. E daí, pessoal, é algo muito tranquilo para quem está estudando aí, né, sobre gráfico de funções. O seguinte, ó, quando eu tenho o gráfico de uma função, tá bom? O gráfico de qualquer função, e eu somo a essa função qualquer que seja o valor, a função vai sofrer uma translação vertical. O que significa isso? Imagine que eu consiga pegar essa função, que está aqui a função g, por exemplo, e movimentá-la ou para cima ou para baixo, tá certo? Sem mexer na estrutura dela. Eu só vou pegar a função aqui rígida e vou mexê-la ou para cima ou para baixo. Como assim, professor? Ainda não entendi. Seguinte, ó, se você tem uma função g de x, tá certo? G de x. E eu tenho o gráfico da função g. Se eu pegar essa função g e somar com o número 2, significa que eu vou pegar essa função g que está aqui e vou subi-la, vou para cima 2 unidades. Se fosse g de x menos 5, eu pegaria a função g, o gráfico da função g, e desceria 5 unidades. Então, notem uma coisa importante, ó. Sinal positivo, sobe. Sinal negativo, desce.
É uma coisa importantíssima aí para nós fazermos aí o nosso item C, tá? Vamos assim chamar. E só para lembrar, né? Ele definiu aí no terceiro item, olha só, ele definiu no terceiro item que a nossa função j de x, olha só, ela é igual à função g de x menos p, tá certo? E ele fala que essa função, ela sempre será, ó, a função g de x, ela sempre será maior do que zero para qualquer valor do domínio da função g. Ou seja, qualquer valor entre m e menos m, lembra que está aberto, né, no menos m, ele diz que essa função sempre será maior do que zero. E aí vamos analisar, galera. Ó, uma coisa importante, né, meio que uma pegadinha, vamos assim dizer, dessa questão. Lembra que eu falei para vocês que quando aqui é positivo, nós subimos a função, e quando aqui é negativo, nós descemos a função? Pois é. Aqui nós temos menos p, né? Então, se você está desatento aí na hora da prova, você vai fazer uma translação para baixo, né? Mas olha só o que vai acontecer aqui, galera. Observem que aqui no gráfico, ó, o valor menos p, olha só, o valor menos p está aqui em cima. Isso quer dizer que o p, tá certo? Preste atenção para não confundir. É uma parte muito perigosa da questão. Se o menos p, vamos analisar, ó, se o menos p está aqui em cima, está acima do zero, quer dizer que o menos p ele é positivo. Se o menos p é positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que o p ele é um número negativo. Aí vamos lá. Se o p é um número negativo, então quer dizer que menos o p, isso aqui, galera, ó, isso que está aqui, tudo bem? Isso que está aqui, com certeza é um número maior do que zero. Então quer dizer que ao invés de descer, eu vou subir, tá certo? Então, ó, isso aqui não desce, mas sobe. Por que sobe? Porque, apesar de estar aparecendo aqui menos p, observe que o menos p ele é um número positivo, galera. Olha só que pegadinha, né? Então, quer dizer que a função ela vai subir p unidades. Então, claro, ó, se eu subo daqui p unidades, esse carinha que está aqui, ele vai lá para cima. Ele fica maior do que zero. Esse cara que já está maior do que zero continua sendo maior do que zero. O que nós temos que olhar é o intervalo inferior. Observe que se eu subir p unidades nesse gráfico, essa bolinha que está aqui, ó, no p, como ela vai subir p unidades, ela vai ficar aqui, ó. A bolinha aberta vem para cá. E a função ela seria assim, né? Ó, ela ficaria aqui em cima. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que, de fato, todo o gráfico da função g estará acima do eixo x. Então, se está acima do eixo x, quer dizer que, de fato, é sempre maior do que zero. Uma contestação poderia ser aqui, né? Porque ela está exatamente sob o eixo. Mas, se vocês observarem, nós temos uma bolinha aberta aqui, né? Então, quer dizer que, nesse caso, não tem problema nenhum da função ser maior do que zero. Portanto, nós verificamos que, de fato, a afirmação 3 ela é a única afirmação verdadeira, galera. Olha só. Então, tá aí. Nós temos a primeira afirmação falsa, segunda falsa e a terceira verdadeira. Bom, galera, então, vocês viram que é uma questão, como eu falei para vocês, riquíssima, né? Espero que vocês tenham aprendido aí, né, com relação a gráficos de funções. Uma coisa interessante é que em todos os anos a prova da AFA sempre cai uma questão de análise de gráfico de funções. Sempre pedindo algo como composição de função, a imagem, domínio, translação. Então, fiquem ligados aí, galera. Bons estudos e até a próxima.